Que Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Esse canal é um canal de bênção. Mensagens estarão sendo pregadas aqui para abençoar você. Eu sei que é um pouco chato ficar pedindo para se inscrever, mas segura um pouquinho, porque já estaremos trazendo uma palavra e com certeza Deus vai estar falando contigo. Deus vai estar te abençoando. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Toque o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos que estarão sendo lançados aqui no canal. Também curta os nossos vídeos, que você estará nos ajudando. Nosso canal estará crescendo e assim nós estaremos avançando e pregando a palavra para mais pessoas. Compartilhe com outras pessoas. Você que tem o WhatsApp, compartilhe com seus familiares, com amigos e leve essa palavra mais longe. Também no seu Facebook ou Instagram. Abençoe a outro. Dessa forma você estará abençoando e sendo abençoado. Quero pregar uma mensagem à igreja de Eli. Como base bíblica, eu quero estar lendo em 1 Samuel, no capítulo 4, versículo 21 e versículo 22. Que diz assim a palavra do Senhor. E chamou ao menino de Ecabom, dizendo: de Israel foi a glória, porque fora tomada a arca de Deus, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel se foi a glória, pois é tomado a arca de Deus. Eu quero estar pregando sobre a igreja de Eli. Eli foi o sumo sacerdote e juiz de Israel. O seu ministério durou 40 anos. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Foi o homem que aparece no primeiro livro de Samuel, na adolescência e no crescimento de Samuel na época com Ana e Eucana, seu pai. Eli aqui vai ser representado como pastor. E Israel ser representado como a igreja. Qual é a igreja que nós estamos vivendo hoje? Qual é a igreja que você está participando hoje? Será que a igreja que você está participando não está semelhante à igreja de Eli, na época? Em que a arca foi levada, em que a glória de Deus foi levada, na época em que foi a transição dos juízes para os reis de Israel. Como é que era a igreja de Eli naquela época? Primeiramente, a igreja de Eli era uma igreja que não dava prioridade à palavra, ou não dava prioridade à lei de Deus da época. Era escárceo. Eles não estavam falando de esquem da lei de Deus. A igreja de Eli de hoje pode ser semelhante a esses locais em que a palavra de Deus é secundária. Porque, na realidade, a palavra de Deus tem que ser primária. Um culto só é um culto abençoado quando há a palavra de Deus. O culto, ele precisa da palavra de Deus. Não é os milagres, não é os louvores. Hoje tem muito peixe e pouco pão. Muitos louvores e pouca palavra. Muitas apresentações, muito teatro, muito show. Muitas coisas que ficam ali para iludir as pessoas, para criar um teatro,
E a palavra é escasso. O pregador vai pregar, eles dão para o pregador 10 minutos. Digamos que o culto acaba 9 horas. Eles viram para o pregador e dizem assim, olha, o culto acaba 9 horas. Já são 20 horas e 50 minutos. Você tem 10 minutos para pregar. Já limita a palavra. É uma igreja que não dá prioridade à palavra. O povo não aprende a palavra. O povo não ouve a palavra. O povo não segue a palavra. O povo fica completamente fora do conhecimento da palavra. O púlpito não é lugar para desabafo. O púlpito não é lugar em que as pessoas ficam mostrando as suas qualidades intelectual, cultural. O púlpito não é lugar em que as pessoas ficam mostrando os seus talentos pessoais. O púlpito é o lugar para pregar a palavra, para profetizar ao povo a palavra de Deus. E a igreja de Eli não dava prioridade à palavra. E hoje muitas igrejas de Eli estão por aí. Não estão priorizando a palavra de Deus. E em segundo lugar, a igreja de Eli estava tendo uma dificuldade com a autoridade. Não exercia a autoridade. Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele tinha autoridade. Jesus Cristo transmitiu aos apóstolos autoridade. Os apóstolos transmitiu a autoridade à igreja. Cristo transmitiu a autoridade aos apóstolos, que transmitiu à igreja. A igreja é uma igreja de autoridade. É uma igreja que precisa exercer a autoridade. A igreja não pode ficar sem exercer a autoridade pela qual tem. A igreja de Eli não exercia a autoridade. Ofni e Finéias fizeram do tabernáculo um prostíbulo, um lugar de ladrão, uma roubalheira. E não havia o exercício da autoridade. A autoridade estava tendo ali uma falta de identidade, de autoridade. Então eu quero dizer a você, em nome do Senhor Jesus, não descredibiliza a autoridade que veio de cima, dada aos pastores. E você que é pastor, não despreza a autoridade que Deus te deu. Exerce a autoridade. Exerce a autoridade que Deus te deu. Não deixe a casa de Deus se tornar um local em que a autoridade não é exercida. Porque você viu o final da casa de Eli. Viu o final do período de Israel na época de então. A glória de Deus se foi. Autoridade. Hoje, se um pastor for disciplinar alguém diz, se tu falar alguma coisa ou fizer alguma coisa, ou se você me chamar a atenção, eu vou para outra igreja, tentando desqualificar a autoridade que foi dada àquele pastor, àquela igreja. Mas eu quero dizer uma coisa, essa autoridade que a igreja tem, que os pastores têm, que muitos não exercem, e muitos não aceitam que seja exercida sobre ele, essa autoridade não vem do homem, essa autoridade não vem do governo, essa autoridade não vem de nenhum segmento político, essa autoridade vem de Deus. A igreja de Eli não dava valor à palavra, à lei. Hoje existem muitas igrejas de Eli, muitos pastores que não valorizam a palavra, não valorizam a Bíblia, faz dos seus cultos um show, faz dos seus cultos
um palco, os seus púlpitos um palanque, um palco. Não, muitos pastores, muitas igrejas não exercem a sua autoridade que Deus o deu. E também muitos crentes não aceitam receber dos pastores, dos seus líderes, a autoridade que lhe é dada para que ele exerça. Mas a autoridade e a palavra de Deus vem do Senhor. E que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus possa abençoar a minha e a tua vida. Que nós vivamos debaixo da palavra. E que não sejamos como a igreja de Eli. Que sejamos uma igreja que ama a palavra. Sejamos uma igreja que viva na palavra. Sejamos uma igreja que aceitamos a autoridade que vem de Deus através dos seus homens e através da igreja que é a sua representante. Sejamos uma igreja abençoada para que a glória de Deus nunca seja tirada de dentro de nós. Nunca seja tirada. As igrejas, muitas delas estão vazias. Ninguém sente mais nada. O povo entra vazio, sai vazio. O povo entra doente, sai doente. O pecador entra cheio de miséria e sai cheio de miséria. O homem entra endemoniado e sai encapetado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Eterno Deus, dá-nos a graça, dá-nos a força para amarmos a palavra, aprender da palavra, seguir a palavra, ouvir a palavra. Dá-nos graça para exercer a autoridade que vem do alto. Tanto nós que somos líderes, como as igrejas do Senhor, receba a autoridade e obedeça aquilo que Deus tem para si, para que a glória de Deus nunca seja arrancada de nós. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.